Tudo bem? Como é que vocês estão? Bom dia! Então vamos lá, a gente vai dar início ao módulo 7 que fala sobre fatoração. Fatoração pode-se dizer que seria o processo inverso, dos produtos notáveis, com alguns incrementozinhos. O primeiro caso de fatoração que a gente vai ver chama-se colocar em evidência. Então a gente vai ver o fator que tem em comum e vai colocar em evidência. Mas antes eu gostaria que vocês vissem esse retângulozinho aqui, tá, gente? É um retângulo, beleza? Lados opostos iguais, aqui mede 90 graus e eu fiz a grosso modo porque eu tô sem régua para o quadro, tranquilo? Mas aqui a gente tem um retângulo, a configuração de um retângulo, uma imagem que lembra um retângulo. E aí, ele está separado em três outros retângulos, o que eu chamei de 1, 2 e 3. A altura vale x e a base vale A, B e C, tranquilo? E aí eu quero que vocês achem a área por dois processos diferentes. Um processo, vocês sabem que a área de um retângulo é base vezes altura. Um desses processos a gente pode pensar separadamente. Então eu posso calcular a área do retângulo 1, a área do retângulo 3, a área do retângulo 2 e a área do retângulo 3 e somar essas três áreas. Então a área do retângulo 1 seria base vezes altura. Como a base é o A e a altura é o x, então seria A vezes x, beleza? A área do retângulo 2 poderia ser considerada B vezes x, porque é a base do 2 vezes a altura do 2. E a área do 3, C vezes x. Então, a área total poderia ser dada pela soma das três áreas. Então, AX mais BX mais CX. Essa expressão aqui representa a área total desse retângulo. Outra maneira de fazer isso seria a gente somando as três bases, A mais B mais C, e multiplicando pela altura. Então, foi o que eu coloquei aqui, olha, A mais B mais C, o resultado que der, eu multiplico pela altura, e aí eu tenho a área total dessa figura. Bom, o que a gente fez nada mais é do que colocar o fator em comum em evidência. Observem só, aqui tem x e aqui tem x. Então, tem x nos três termos ali. Este fator é o que tem em comum nos três. Então, o fator em comum é o x. E colocar em evidência é dar um destaque a esse termo. Então, aqui, olha, como o x é o fator que tem em comum, eu coloquei esse x em evidência. E aí eu posso colocar ou a esquerda ou a direita, tanto faz. Então, aqui, ó, tem x, tem x, tem x, vou colocar em evidência. Vezes, e aí o que sobrou dentro? A mais B mais C. E a gente pode voltar para esse termo aqui simplesmente aplicando a distributiva. Então, se você fizer a distributiva aqui, olha, vocês percebem que vocês voltam exatamente para esse termo. Então, ó, x vezes A, AX. X vezes B, BX. E x vezes C, CX. Então, colocar o fator em comum em evidência é você ver o que tem em comum neles e trazê-lo para deixar separado, trazê-lo para colocar à frente, para depois, quando aplicar a distributiva, a gente ter o processo inverso. Vamos fazer alguns exemplos. Trouxe para vocês a página 428, número 1, letra A. Aqui, olha bem, a gente tem aqui um caso e a gente tem que usar um dos casos de fatoração. O caso que eu acabei de falar para vocês é colocar em evidência. Então, a gente tem que observar se há algum fator em comum entre eles. E aí, se vocês olharem esses dois termos, olha, aqui tem A ao quadrado x e aqui tem AX ao quadrado. Até eles não são semelhantes. Não, eles não são semelhantes, mas eles possuem fatores em comum. Então, como que a gente coloca isso em evidência? Primeiro passo é vocês observarem que aqui tem A ao quadrado e aqui tem A. Como a gente tem potências diferentes, a gente vai pegar sempre a menor potência e vai colocar em evidência. Então, A ao quadrado e A elevado a 1, essa daqui é a menor potência, beleza? A gente vai colocar em evidência. Só que ele não é o único termo que tem ali em comum. A gente também tem o x. Olha aqui tem x elevado a 1 e aqui tem x ao quadrado. Como o que tem a menor potência é o x elevado a 1, ele também será colocado em evidência. Então, os termos que serão colocados em evidência serão A e o x, por eles estarem nos dois termos e terem um menor expoente. Então, eu vou colocar aqui, coloque em evidência AX vezes, abre parênteses e vamos ver quem sobra dentro, beleza? Olha aqui era 2A ao quadrado x. Esse x veio para fora.
E aqui eu tinha A elevado a 2. Um desses A veio para fora, então sobra um A aqui dentro. E esse 2 também sobra porque eu não coloquei ele em evidência, beleza? Aí mais, agora vamos ver quem sobra, quem vai ficar aqui dentro dos parênteses. Esse A elevado a 1, ele veio para fora. E esse x, a gente tinha x ao quadrado, então a gente tinha 2x ali, né, multiplicando. Um deles está aqui fora, então o outro sobra aqui dentro. E aí, acabou a questão, a gente não tem mais nada para fazer, a gente já colocou o fator em comum em evidência. Se vocês aplicarem a distributiva, vocês podem tirar a prova real para verificar se está certo. Então, olha, ax vezes 2a vai dar 2a ao quadrado x. E ax vezes x vai dar ax ao quadrado, que foi exatamente o binômio que a gente achou ali. Então tá correto, beleza? Da mesma maneira, olhem aqui. Vamos ver se tem fator em comum? O que tem em comum nos dois? Aqui e aqui. Isso mesmo, o número 2. Então, a gente vai colocar o número 2 em evidência. Então, eu coloco aqui, ó, 2 em evidência, vezes, abro parênteses e vejo quem sobra para colocar dentro. Aqui não eram 2a ao quadrado, só que esse 2 veio para fora. Então, o que sobrou? A ao quadrado. E aqui, olha, esse 2 veio para fora. E aí vocês não podem falar que é 0, é 1. Então sobra aqui, ó, menos 1. Ué, Tainá, mas por quê? Porque vocês têm que lembrar que o fator em evidência, né, a gente, para verificar se está certo, a gente tem que fazer a distributiva. E aí eu tenho que pensar qual número vezes 2 que vai dar 2. 1. Então, ó, 2 vezes menos 1 vai dar menos 2 que está aqui. Então, sempre que a gente trouxer um número para frente que não tiver parte literal, vai sobrar 1 ou menos 1 ali dentro, beleza? Isso daqui é colocar em evidência. E aí tem um segundo caso de fatoração que se chama agrupamento. Geralmente, o agrupamento é feito com 4 termos, beleza? Então, ó, 1, 2, 3, 4 termos. E ele consiste, né, o processo dele consiste em agrupar e colocar em evidência. Então, a gente agrupa os termos possíveis de serem colocados em evidência, que são os termos que vão ter fatores iguais, e depois coloca em evidência. Então, aqui, ó, olha só, por exemplo, aqui tem x e aqui tem x também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agrupar aqui, ó, mx mais xy. Fiz esse grupo aqui, beleza? Aí, mais, vou botar aqui, ó, 5y mais 5m. Tranquilo? Gente, agrupei. Eu não sei nem se essa vai ser a melhor maneira, mas a gente vai verificar, tudo bem? Aqui, ó, vou colocar em evidência, estão vendo? Por quê? Porque eu tenho x aqui e eu tenho x aqui. Então, eu tenho fator em comum. Se eu tenho fator em comum, eu coloco em evidência. Coloco o x para frente. Vezes, vamos ver o que sobra aqui dentro dos parênteses. Não era mx e esse x não veio para frente? Então, o que sobra aqui dentro é o m. Aí, mais, aqui não era xy, mas eu não botei o x para frente porque ele estava em comum, então o que sobra aqui é o y. Tranquilo? Agora vamos fazer esse ladinho aqui. O que a gente tem em comum? Perfeito, o 5. Então, a gente vai colocar o 5 em evidência. Então, mais 5 vezes. Vamos colocar o que sobrou aqui dentro. Era 5y. O 5 está em evidência, então o y sobra aqui dentro. Mas era 5m. O 5 está em evidência, então sobra o m aqui dentro. Aqui, gente, n mais y e y mais m, beleza? São fatores em comum. Então, a gente pode colocar, olha, isso daqui é comum a isso daqui. Então, eu posso colocar em evidência. Então, vai ficar aqui, ó, n mais y em evidência, vezes, o que sobra? Ah, aqui era x vezes m mais y. M mais y está em evidência, então sobra o x. Mas, aqui não era y mais m, só que ele está em evidência aqui, então sobra o 5. Então, acabou a questão. A gente não tem mais nada para fazer, a gente colocou como produto entre dois termos, fim. Era isso mesmo que a gente queria, beleza? Bom, diferença de quadrados. A gente já viu, né, isso daqui lá nos produtos notáveis, como produto da soma pela diferença. Então, a gente tinha isso aqui, produto da soma pela diferença. E quando a gente aplicava a distributiva, a gente chegava nisso daqui. Só que se a gente conseguiu na ida, a gente tem que conseguir voltar. Então, se nós tivermos diferença entre dois quadrados, como é que a gente chega no produto de soma pela diferença? Bom, existe uma técnicazinha, então vocês têm que observar o seguinte. Há uma diferença? Beleza.
entre dois quadrados, o que são quadrados? São números possíveis de extrair a raiz quadrada. Se isso for possível, vocês estão nesse caso, diferença entre dois quadrados. Para vocês conseguirem transformar ele para um produto de uma soma pela diferença, vocês precisam tirar a raiz quadrada do primeiro termo e a raiz quadrada do segundo termo. Então, ó, raiz quadrada de x e a raiz quadrada de 4. Vocês vão tirar aqui, ó, raiz quadrada de x ao quadrado e a raiz quadrada de 4. Gente, a raiz quadrada de x ao quadrado, de um termo que está ao quadrado, é só cancelar assim, ó. Então, raiz quadrada de x ao quadrado é x. E a raiz quadrada de 4 são 2. E aí, para a gente poder transformar no produto de uma soma pela diferença, basta eu pegar esses termos e colocar aqui, ó. X mais 2 vezes x menos 2. Então, essa daqui é a forma fatorada da diferença entre esses dois quadrados, beleza? Vamos olhar um caso mais interessantezinho. Olhem esse casozinho aqui que eu coloquei, que é x ao cubo menos x. A gente está observando que tem uma diferença, beleza? Só que para a gente ter, né, uma diferença entre dois quadrados, eu teria que conseguir tirar a raiz quadrada dos dois termos. Só que não dá para tirar a raiz quadrada de um número, né, que está elevado a uma potência ímpar. Então, aqui nós não temos uma diferença de quadrados. Só que qual outro produto notável que eu ensinei que pode ser usado aqui mesmo? Qual outro caso de fatoração que pode ser usado aqui mesmo? Perfeito! A colocação de um termo em comum em evidência. Porque se eu tenho x ao cubo aqui e eu tenho x aqui, então x é um fator em comum. A gente pode colocar em evidência. Então, colocando x em evidência, sempre com menor expoente, beleza? O que sobra? X elevado a 2 menos 1. Ué, Tainá, mas por que? Eu não entendi. Aqui não era x elevado a 3? Uma dessas potências veio aqui para fora. Então, se aqui, ó, 1 mais 2, 3, beleza? E aqui, lembra que o coeficiente dele é 1 vezes x. Então, se esse x foi para fora, o que sobra aqui dentro é o 1, tranquilo? Esse caso aqui já está totalmente fatorado? Não. Por que que não? Porque se vocês observarem, isso daqui que deu, né, como resultado é uma diferença de quadrados. Ó, aqui está o quadrado e a raiz quadrada de 1 é 1. Então, eu tenho que fatorar de novo. Então, o primeiro caso que eu usei foi colocar em evidência e o segundo caso que eu vou usar é diferença de quadrados. E aí, olha, eu vou usar essa fatoração aqui, ó, para vocês não se confundirem. Ó, x ao quadrado menos 1, diferença de quadrados. Tira a raiz quadrada do primeiro. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Tira a raiz quadrada do segundo. Raiz quadrada de 1 é 1. Qual é a forma fatorada dele mesmo? Ah, vai ser x mais 1 vezes x menos 1. Tá aqui, olha. X mais 1 vezes x menos 1, tranquilo? E esse x a gente repete. Pronto, agora sim a gente fatorou na sua totalidade e acabou nossa fatoração. O caso de fatoração é chamado trinômio do quadrado perfeito e a gente viu ele no produto notável. Então, se nós tivermos um trinômio, né, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, a forma fatorada dele vai ser a mais b ao quadrado. Da mesma maneira, se nós tivermos o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, a forma fatorada dele vai ser a menos b ao quadrado. E a gente chama isso de trinômio do quadrado perfeito, porque a gente consegue formar um quadrado perfeito com esses lados, tá? E aí, como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente identifica se é um trinômio do quadrado perfeito? Bom, a gente vai tirar a raiz do primeiro e do último termo. Então, eu tiro a raiz do primeiro, a raiz quadrada de x ao quadrado é x. E tiro a raiz quadrada do último. A raiz quadrada, né, de 25 são 5, beleza? E aí depois eu faço um teste. Eu tenho que verificar se eu pegar 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar exatamente o termo que está aqui no meio. Então, fazendo o teste, tem sempre que fazer esse teste. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Tá indo aqui primeiro e que segundo é esse, gente? Quando eu tiro a raiz quadrada, eu acho o que seria o A e o B. Então, esse cara aqui que a gente achou aqui é o A e esse cara que a gente achou aqui é o B. Então, eu tenho que testar o termo do meio, ó. 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, 2 vezes x vezes 5. 2 vezes x vezes 5 vai dar 10x. Que foi exatamente o termo que nós temos aqui no meio. Olha aqui. Se deu igual, significa que sim, é um trinômio
trinômio do quadrado perfeito. Se é um trinômio do quadrado perfeito, a gente pode escrever na forma fatorada. E a forma fatorada vai ser a mais b ao quadrado ou a menos b ao quadrado, dependendo do sinal que tiver aqui no meio. Se aqui for mais, então vai ser mais. Se aqui for menos, então vai ser menos. Então, a forma fatorada desse cara aqui vai ser nada mais, nada menos do que x mais 5 ao quadrado. Pronto. Essa daqui, olha, é a forma fatorada desse trinômio do quadrado perfeito, beleza? Vamos fazer aqui mais outro exemplo. Esse aqui é do livro de vocês, da página 448, número 1, letra M. Para a gente verificar se é um trinômio do quadrado perfeito, a gente tira a raiz do primeiro, a raiz do último e faz o teste. Então, raiz do primeiro, raiz de y ao quadrado é y. Raiz do último, raiz quadrada de 289 é 17. Opa, então os dois têm raiz, só falta o teste. Vamos fazer o teste? O teste é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 17 dá 34y. Aqui é 34y? Sim. Gente, não se pega no sinal não, tá? Vamos ver só isso aqui mesmo. Deu 34y, então deu o termo do meio. E aí, qual vai ser a forma fatorada? Se aqui é menos, então vai ser esse caso aqui. Então, a forma fatorada vai ser a menos b ao quadrado. Lembrando que a e b são as raízes, o resultado das raízes. Então, o a é y, o b é 17. Então, a forma fatorada desse cara vai ser y menos 17 ao quadrado. Pronto, fatorei. Beleza?